Esta lição continua o capítulo do processamento a médio nível e descreve a secção dos descritores de contornos. O sumário aborda estes tópicos principais, algumas generalidades, a apresentação dos códigos de cadeia, das assinaturas, esqueletos e descritores de Fourier. Em termos de biografia, recomenda-se mais fortemente o livro do Gonzalez, que segue de perto os conceitos aqui apresentados. Os outros livros também cobrem, mas não tão bem quanto o livro do Gonzalez. Adicionalmente, algumas das representações apresentadas não são nativas da MathWorks nas versões atuais, mas o livro do Gonzalez justamente tem uma toolbox que inclui funções que permitem as operações para lidar com essas representações. Na página do e-learning, no Moodle, sobre o software, tem mais informações sobre essa toolbox, que é a DIPUM, que é a abreviatura Digital Image Processing Using MATLAB, a versão 2. Em termos de conceitos gerais sobre contornos, lembramos aquilo que já foi dito anteriormente, que os contornos, ou fronteiras, contours, boundaries, são conjuntos de pixels que possuem pelo menos um vizinho que não está incluído no grupo, ou seja, que é de fundo. Tipicamente são linhas fechadas ou abertas, já falaremos disso, e são descritos como pares de coordenadas do conjunto desses pixels. Portanto, um conjunto de pixels que tem pelo menos um vizinho que é que pertence ao fundo, e as coordenadas que os descrevem fazem então, representam o contorno. Como dizíamos, podem ser fechados ou abertos. Um contorno fechado, algo assim. Um contorno aberto, por exemplo, um esqueleto, e até mais. Resultam em geral de um processo de detecção de arestas ou similar, no caso do esqueleto, e em MATLAB as coordenadas dos pixels são obtidas com a função BW_Boundaries, que já saiu em exercícios anteriores. Portanto, esta função devolve um cell array, que é um pacote de listas coordenadas para cada contorno. Portanto, se uma imagem tiver dois contornos, o BW_Boundaries vai devolver um cell array com dois elementos. Cada um desses elementos é uma matriz com as coordenadas para cada um dos contornos. Se a função for invocada com a opção NoHoles, descarta os contornos interiores. Por exemplo, se tivermos uma situação de ter um contorno e que internamente tem outro contorno, ao fazermos o BW_Boundaries NoHoles, só o contorno de fora é que é devolvido, o de dentro não aparece. Bom, mas para além deste de coordenadas, os contornos podem ser representados por notações mais ou menos compactas, por diversas razões. Para permitir a compressão de dados, vamos ver um caso muito interessante, e para fazer comparações ou reconhecimento de objetos contornos. Os mais comuns, alguns dos mais comuns, ou métodos de representação mais comuns, são os códigos de cadeia, que vamos falar já a seguir, que é uma sequência de segmentos com dado comprimento, assinaturas, que é uma representação unidimensional com diagramas radiais, esqueletos, que são obtidos pela respectiva operação morfológica, e os descritores de Fourier, que permitem a representação com grau de aproximação configurável, como veremos mais adiante. Em relação aos códigos de cadeia. Os códigos de cadeia levanta-se logo o problema, que é como representar contornos por cadeias, ou seja, como listas de pontos ou de segmentos de reta. Até qual o comprimento de cada segmento, qual a sua direção. Bom, de facto, existe uma certa inutilidade em representar os pixels todos do contorno. Uma inutilidade no sentido porque pode ser muito longa essa sequência e até pode ser imprecisa, e pode não ter, imprecisa devido aos processos de obtenção, não é? De binarização, de detecção de arestas, a existência do ruído, etc. Portanto, a lista toda dos pontos de um contorno pode não ser interessante e temos que procurar obter representações alternativas mais compactas e mais fáceis de trabalhar. E qual é a solução? Bom, a solução passa por subamostrar o contorno numa grelha mais grosseira e fazer uma aproximação por distância dos pixels originais aos nodos da nova grelha, já vamos mostrar melhor, e depois fazer uma circulação em sentido horário, isto é uma convenção, ao longo do novo contorno e representar as mudanças de direção segundo um código. Vamos ver já a seguir, o código Freeman é um exemplo. Por exemplo, neste caso aqui temos esta imagem original, que era um contorno de muitos pixels. Criámos uma grelha e os pixels vão ser reduzidos aos nós da grelha. Por exemplo, estes que estão aqui foram reduzidos àquele ponto.
estes outros que estão aqui foram reduzidos àquele ponto por uma questão de distância, média das distâncias. Portanto, sucessivamente, criamos um conjunto de pontos que representa o diagrama de uma forma muito mais compacta. Para além disso, depois é preciso criar os códigos, como vamos explicar já a seguir, que são números que representam as transições de pixels, conforme a mudança de direção ao longo da circulação que se vai fazer, começando num dado ponto, como explicaremos de seguida. Ok, então chamam-se códigos de Freeman a um conjunto de codificações que permitem representar a circulação ao longo do contorno. A ideia é atribuir um número consoante a direção do pixel seguindo o contorno. Temos duas variantes, 4 direções e 8 direções. Por exemplo, se tivermos na vertente de 4 direções, se tivermos num dado pixel e se o pixel seguinte estiver à direita, então o código que traduz a passagem deste pixel para o seguinte é o código 0. Se for para cima, seria o código 1. Isto a 4 direções. Em 8 direções, o raciocínio é semelhante, só que alarga-se para as 8 possibilidades. Se estivermos num dado pixel, passar para o pixel seguinte à direita é o código 0. E assim sucessivamente os restantes códigos. Há aqui uma particularidade que é, para não depender do ponto de início, porque vai dar origens, vai dar sequências diferentes, deve-se considerar uma cadeia circular e reordenar o ponto de começo da cadeia de modo a formar um número inteiro com o menor valor possível. Vamos já descrever melhor este conceito com um exemplo. Voltemos aqui à nossa situação deste contorno, com muitos pixels, fecha-se sob a amostragem, com esta grelha, e escolheu-se um ponto arbitrariamente para começar. Por exemplo, aquele ponto ali. Ok, seguindo a lógica da sequência em sentido horário, o próximo ponto é aquele. Ir deste ponto para o próximo significa ir na direção de baixo para cima, que é o código 2. Portanto, há aqui o número 2 que é criado. Está aqui este número 2 para designar o primeiro troço deste contorno, digamos, subamostrado. E o raciocínio continua do ponto seguinte para o outro. Vamos na diagonal para a direita, é o número 1, é o código 1, por isso é que aparece ali o código 1. Voltamos outra vez na vertical, para cima, o código 2, e assim sucessivamente até completarmos a volta total. Isto vai dar esta cadeia, esta sequência, também chamada cadeia de Freeman, que começou naquele ponto ali assinalado com azul. Se começássemos noutro ponto, por exemplo, naquele assinalado a vermelho, seguindo mais uma vez a lógica do movimento em sentido horário, o próximo ponto seria aquele, e aquele ponto é obtido deslocando-nos na horizontal para a direita, é o código 0. Então começamos com o código 0. Depois, diagonal para baixo, para a direita, é o código 7. Ok, código 7 ali. Depois, várias vezes, um movimento na vertical de 6, 6, 6, 6, são os diversos códigos por aqui abaixo. E aqui estão eles, 6, 6, 6, 6, e assim sucessivamente. Curiosamente, esta lista já está ordenada, porque representou este número que aqui está, esta sequência, que pode ser encarada como um número, já tem o menor valor possível. Ou seja, como é que isto se poderia fazer? Comparando esta sequência com esta, se repararmos, este 766664553 é o mesmo que está aqui e este resto deste código é aquele que está ali. Ou seja, iniciando a sequência no ponto adequado, conseguimos constituir uma lista já ordenada e assim facilita o reconhecimento do objeto para não termos uma lista que depende do ponto. Desta forma, começando sempre no ponto adequado, temos uma lista, uma sequência, uma cadeia única que permite reconhecer este objeto e outros iguais a ele. Bom, no entanto, para além do ponto de início que já resolvemos, se o objeto estivesse com outra orientação, as sequências seriam outras e diferentes, o que levanta um problema. Então,
para normalizar na orientação, portanto, para ter uma representação independente da orientação do nosso objeto, vamos usar a primeira diferença de códigos em vez dos próprios códigos. Portanto, em vez de usar uma sequência destas, vamos usar a diferença entre códigos. Cada valor da diferença acaba por ser o número total de direções a mudar no sentido anti-horário, vamos ver, para passar de um pixel para o seguinte. Vamos explicar isto melhor com um exemplo. Voltando outra vez ao nosso contorno original, amostrado, e a sequência que foi definida há pouco, então pretendemos que obter uma sequência que seja imune à rotação. Então vamos usar as diferenças do código. Estas diferenças contam-se no sentido positivo, anti-horário, sempre considerando a cadeia circular. Vamos ver um exemplo. Neste caso aqui acima temos a sequência 07666, que era a sequência, a cadeia ordenada, portanto mínima, mas como sabemos que isso não é imune à orientação, porque se for imune à orientação, por exemplo, estes códigos aqui, se fosse rodado 60, se fosse rodado 90 graus, estes 6 passavam todos a 4, portanto a cadeia mudava radicalmente de sentido. Para evitar isso, fazemos então esta pequena operação, que é fazer as diferenças entre códigos adjacentes e criar uma outra cadeia das diferenças. O que é que fazemos aqui? Vamos começar pelos casos mais simples. 7 menos 0 vai dar 7, então é colocado aqui. Outro, 6 menos 6, este sentido 6 menos 6 vai dar 0. Agora, outro caso aqui mais elaborado. 3 menos 5 vai dar menos 2. Quando há um número negativo, soma-se 8, ou 4 se fosse uma sequência de Freeman de 4, mas estamos a usar a de 8. Quando há uma diferença negativa, soma-se 8. E é assim que nós fazemos nos diversos sítios. E assim conseguimos obter esta cadeia que está aqui, por exemplo. 6 menos 7 dá menos 1. Menos 1, como é negativo, soma-lhe 8, vai dar 7, que aqui está. O particular é o primeiro código, que é dado pela diferença entre este, portanto este primeiro que está aqui, e o último daquele lado. Ou seja, seria 0 menos 2, que dava menos 6, portanto, como é negativo, soma-se-lhe 8, perdão, 0 menos 2 daria menos 2, somando-lhe 8 dá 6. Ou seja, este corresponde a esta situação aqui. E assim se constrói a cadeia das diferenças, e esta sim é imune à orientação. Pronto, está aqui dito. Quando há negativo adiciona-se 8. Em alguns autores o primeiro valor da diferença não é entre o primeiro e o último, é sim entre o primeiro, entre o segundo menos o primeiro. Não faz mal, a única diferença é que há um shift circular de uma posição, a cadeia fica igual à parte, o ponto extremo, mas pronto, adotando uma convenção, mantém-se essa convenção e de facto esta cadeia de diferenças é a mais interessante de todas, porque é invariante à rotação. Bom, em MATLAB não há funções nativas para os códigos de Freeman, mas a Toolbox proporciona as seguintes funções principais. Muito rapidamente, o B-subsump subamostra um contorno obtido por BW Boundaries, portanto faz aquela grelha que vimos há pouquinho. O Bound to Image converte um contorno, portanto, coordenadas, numa imagem binária. É interessante, converte coordenadas numa imagem binária, fundo preto e o contorno a branco. O Connect Poly é uma função útil porque pode criar um contorno fechado com os vértices XY. Portanto, se eu tiver, por exemplo, os 4 vértices de um quadrado, com esta função que estão aqui representados, a coordenada x, coordenada y, se eu criar um Connect Poly, ele vai-me devolver um contorno, portanto, coordenadas de todos os pontos adjacentes para completar as linhas do polígono. Pronto, é prático. A função mais importante é esta, efetivamente, o Freeman Chain Code, e que é o FCH Code, e que gera as cadeias Freeman de um contorno devolvido pelo subsump. Portanto, o resultado C é que é de facto o mais importante disto tudo, e este resultado tem os seguintes campos.
O primeiro que são as coordenadas onde o código começou a fazer a cadeia. Depois a cadeia que resultou a partir daquele código, que não é necessariamente uma cadeia mínima, aquele código depende do algoritmo, portanto não há uma otimização. Depois tem a primeira diferença, que pode não ser interessante de facto se este não for o código mínimo, portanto estes três valores são de importância relativa, e assim os importantes são estes dois, em que esta cadeia já é uma cadeia ordenada e que gera o valor inteiro de magnitude mínima, portanto é uma ordenação da cadeia anterior. E de facto aquilo que interessa mesmo mais é este resultado que está aqui, este campo deste resultado, que é a primeira diferença do código anterior e que é invariante à rotação. Está aqui uma ilustração em MATLAB de diversos níveis de subamostragem e ver as cadeias Freeman criadas em sequência. Vemos com resoluções cada vez mais grosseiras o contorno vai ficando mais grosseiro e curiosamente também a cadeia de Freeman ordenada, mínima, vai ficando cada vez com menos componentes e repare-se que ela é sempre constituída por tem o mesmo número de valores do que os segmentos que estão na grelha. Bom, o próximo descritor que vamos falar são as assinaturas. A assinatura do English Signature é um perfil polar de um contorno visto em um ponto interior. É definido pela distância desse ponto interior, por exemplo, o centroide, ao bordo para todos os ângulos, portanto, ao bordo do contorno para todos os ângulos, de 0 a 360 ou de 0 a 2π, se forem radianos. Não pode haver dupla interseção numa dada direção, portanto, isto é uma limitação. Ou seja, se eu tiver um contorno côncavo, por exemplo, assim, o centroide, por exemplo, se o centroide for aqui, não sei se é, mas nesta direção há várias interseções, portanto, nesta direção a distância seria ambígua. Portanto, esta situação não serve. E oclusões alteram muito a assinatura. Aqui temos um exemplo de oclusão, não é? Se o ponto medido fosse daqui, nós não conseguimos. É um problema similar ao anterior. Portanto, as assinaturas não se aplicam a contornos côncavos. Está aqui dois exemplos, a partir do Gonzalez, para dois contornos ideais. Numa circunferência, a distância do ponto de referência ao bordo é sempre a mesma, é o raio. Então, a assinatura de uma circunferência é uma linha reta. Num quadrado, a assinatura já é mais complexa. Parte inicialmente para o ângulo zero, parte desta distância aqui, que é esta largura A, e à medida que o ângulo vai subindo, até chegarmos a este caso particular aqui, que corresponde, aqui neste caso, provavelmente vai dar em torno dos 45 graus, vai dar raiz 2A, e depois vai evoluindo, vai andando ao longo estas distâncias vão andando de forma oscilante. Particularidade, o número de picos da assinatura traduz de certa forma o número de vértices ou de cantos do nosso objeto. Está aqui dois exemplos mais realistas, também tirado do Gonzalez, em que as assinaturas já não são tão regulares, obviamente, porque o contorno também já não é regular, nem de um nem do outro, mas nota-se um efeito semelhante. Os pontos mais distantes, podíamos chamar os cantos do nosso polígono, acabam por ser os vértices. Os vértices acabam por ser os pontos mais altos da assinatura. 4 aqui, 3 aqui, do triângulo. Se fosse um pentágono, teríamos provavelmente 5 pontos mais distantes, ou uma estrela com 5 pontas. Bom, está aqui um pequeno exemplo em MATLAB que mostra a evolução. Um filme que mostra a evolução da distância
portanto, neste gráfico aqui, a evolução da distância com o ângulo que está a variar, que está a fazer o varrimento. Portanto, as irregularidades aparecem aqui como variações da distância. Uma assinatura destas traduz efetivamente uma descrição deste contorno e que podia ser usada para comparar com outras, como por exemplo correlação, etc. Aqui só para ilustrar o código não tem nada de extraordinário. Os passos importantes foi obter o contorno com o BW Boundaries e escolher o primeiro, obter as coordenadas do centro a partir do centroide, é fazer a média do x e do y, dos x e dos y, e vai dar estas duas coordenadas. E realmente a única função importante é esta que aqui está, signature, que não existe no MATLAB, mas existe na DIPUM Toolbox, pode-se usar. Está aqui o contorno e aqui o ponto de partida. Se isto for omitido, ele calcula automaticamente o centroide. De resto, são só códigos para explicar, é só código para explicar a animação que foi feita. Uma particularidade só apenas que o ângulo aqui usado é negativo, porque em MATLAB temos esta situação peculiar que o y cresce para baixo e o x para o lado, portanto yx, e os ângulos medem-se positivos para aqui. Significa que se eu quero andar em sentido contrário, tenho que trabalhar com ângulos simétricos daqueles que eu tenho. Pronto, isto é uma consequência da notação do MATLAB. Uma coisa importante é a variabilidade da assinatura com o ponto de referência. De facto, se for o centroide, temos aqui este exemplo, um contorno que é um quadrado muito simples. Temos aqui os quatro máximos que correspondem aos 4 vértices, que curiosamente, se o ponto de referência mudar de lugar, continuamos a ter os 4 vértices destacados, 4 vértices locais, não são absolutos, mas a assinatura é radicalmente diferente. Portanto, o ponto influencia muito a assinatura, é de ver e dá para perceber perfeitamente que partimos daqui em torno dos 50, aqui já estamos raiz 2 vezes 50, que são aqui em torno dos 45 graus, e depois aquele ponto ali que corresponde àquele ponto mais distante, e este aqui corresponde a esta distância, àquele ali, e agora este aqui torto que corresponde àquele ponto ali. Como isto influencia muito, então recomenda-se usar sempre o centroide do objeto, do contorno, para servir de referência. Ok, sobre as assinaturas, ainda 2 ou 3 particularidades. São invariantes à translação, portanto, funciona bem independentemente da zona da imagem onde está. Dependem do ponto central, por isso se recomenda trabalhar com o centroide. Mas, agora, 2 desvantagens. Não são invariantes à rotação e à escala. Pode-se torná-los invariantes à escala se normalizarmos as distâncias, portanto, fazer as contas e dividir todas as distâncias pelo máximo, e de certa forma isso vai permitir uniformizar, mas se houver ruído, isso pode afetar os resultados. Portanto, é uma meia solução. Tornar invariante a orientação é igualmente um outro problema, porque a ideia é procurar obter sempre o mesmo ponto de partida, independentemente da orientação. Ok, como é que se encontra o ponto de partida? 2 ou 3 soluções que se podem imaginar. Por exemplo, começar no ponto mais distante, ou seja, procurar os pontos todos e definir o mais distante como o primeiro. E então aí estaríamos sempre com a mesma assinatura. Mas se houver vários pontos igualmente distantes, isso não é muito robusto e não é um problema. Ou então procurar a direção do semi-eixo de elipse contém o contorno. Normalmente isso também permite simplificar o problema. Ok. Terceiro tipo de descritor de contorno, o esqueleto. Os esqueletos são contornos abertos ou fechados, e eu aqui até usei até híbridos. Por exemplo, um contorno fechado, pode ser um esqueleto tem este formato, isto é um contorno fechado. Um contorno aberto seria um contorno, por exemplo, como este assim. Ou então, por que não pensar um contorno híbrido com estas bifurcações, com estas ramificações. Isto seria um contorno híbrido, se bem que o termo não é muito comum, falamos em contornos abertos ou fechados. Agora, os contornos abertos ou fechados
tudo bem, esse não é o problema. O problema é que eles podem ter ramificações terminais, chamados spurs em inglês ou esporas em português, e que são pouco úteis e ainda por cima podem ser variáveis. Está aqui um exemplo do Gonzalez para eliminar as esporas. Portanto, ele parte de uma imagem de um cromossomo com muito ruído ambiente, passa-lhe um filtro e depois mais algumas operações de binarização e depois faz uma operação de esqueletização. Repare-se nos esporos ou nas esporas que aparecem aqui nestas pontas, estas ramificações terminais, que ainda por cima têm comprimentos variáveis e têm causas estranhas. Vamos ver no exemplo a seguir uma explicação mais clara. Mas estes esqueletos precisam de ser limpos destas esporas para obter um esqueleto mais claro e mais fácil de interpretar. Vamos ver um exemplo a seguir, em que é praticamente a mesma coisa, só foi feito com os cálculos. Eu diria que o importante, até aqui, este pedaço de código é só para explicar esta imagem. Carregou-se a imagem, aplicou-se um filtro, etc. Binarizou-se, nada de mais, e depois aplicou-se o esqueleto. Repare-se nos esporos, ou nas esporas, spurs que aparecem aqui. As causas são estranhas, por exemplo, estes das pontas são mais ou menos compreensíveis, têm a ver com a ramificação inicial do esqueleto. Mas, por exemplo, este aqui advém se calhar daquela saliência, aquele se calhar advém desta saliência, e não representa nenhuma topologia importante. Portanto, a ideia é limpá-los. E limpá-los, algo como isto que aqui está, em que temos um esqueleto limpo, as esporas foram eliminadas, estão aqui, só para efeitos de ilustração, mostrar que foram tiradas, já vamos ver como, e o esqueleto fica limpo. Por exemplo, um esqueleto deste já pode ser facilmente caracterizado pelos pontos terminais, ou pelo número de ligações em entroncamentos internos, já pode servir para uma identificação mais fácil de alguma tipologia de objetos. Ok, então está aqui o cálculo do esqueleto, com o scale, já veio das aulas passadas, e depois aqui a função importante no contexto deste exercício, que é o BW Morph com spur, que é para eliminar então as esporas. E elimina as esporas com a dimensão, neste caso 16. Este número não é arbitrário, é conveniente. Neste caso foi um número suficientemente grande para eliminar estas esporas. É claro que num problema genérico este número pode ser mais difícil de definir, mas em certas circunstâncias pode-se pôr limites que sejam suficientemente interessantes para limpar todas as esporas e deixar apenas a parte da topologia do esqueleto que permite fazer a análise subsequente. Ok, última secção, e se calhar uma muito interessante, são os descritores de Fourier. O princípio é muito simples, se bem que a matemática por trás possa ser mais elaborada, mas o princípio é simples. E diz o seguinte: é possível representar um contorno de k pontos, portanto um contorno, na verdade, e faço aqui um parênteses, isto não se aplica só a contornos, pode-se aplicar a imagens em geral, mas no caso dos contornos o efeito é mais interessante. É possível representar um contorno de k pontos por um conjunto de k coeficientes complexos e com ele recuperar os pontos originais. Bom, parece estranho, parece que não ganhamos nada. Então temos um contorno com k pontos. Eu posso representá-lo de outra forma com k coeficientes complexos. Parece que não ganhamos nada ainda. Então vamos continuar. A novidade está aqui, se usarmos apenas parte dos coeficientes complexos na reconstrução, não é, que vinha dali, recuperar os pontos originais, obtém-se um contorno tão mais semelhante ao original quanto mais forem os coeficientes. Mais coeficientes dão mais detalhes. Na terminologia de Fourier, mais detalhes significa presença de componentes com maior variabilidade. Ou seja, noutra expressão, que é essa sim, mesmo o tipo da nomenclatura de Fourier, de componentes espectrais mais altas ou de frequências mais altas. Este exemplo ajuda a explicar melhor. A imagem da direita, esta que está aqui, tem apenas uma parte dos coeficientes do original que está aqui. Compare-se as diferenças de altas variações aqui, altas rugosidades, e este objeto muito mais suavizado. E vamos ver já de seguida como é que isto se obtém, depois de falar como é que isto é feito matematicamente.
Bom, a formação matemática dos escritores Fourier está aqui resumida de forma simplificada. Isto é uma teoria bastante mais sofisticada por trás, mas vamos representá-la facilmente com duas ou três equações. Vamos começar por representar cada um dos k pontos do contorno, portanto das suas coordenadas, como um número complexo, com j igual a raiz quadrada de menos 1, número imaginário. Alguma literatura utiliza a letra I, nomeadamente em matemática. Pronto, então criamos um ponto S de k, com k varia de 0 a k menos 1 maiúsculo, em que a parte real é a coordenada x, a parte imaginária é a coordenada y. E assim construímos o nosso contorno transformado num contorno de representação complexa. Ora, designam-se por descritores de Fourier os seguintes k-termos complexos, u a variar de 0 até k menos 1, dados desta forma. Repare-se que cada descritor, AU, é um somatório do número complexo que criamos a multiplicar por esta expressão aqui, que não é nada mais, nada menos, pela fórmula de Euler, que o cosseno menos j seno de um ângulo. E este produto vai dar um número complexo, portanto, o estendido k igual a 0 até k menos 1. Repare-se aqui as variáveis u e k estão aqui a variar. Este ângulo vão ser frações e múltiplos de 2π, conforme os valores de u e de k. Mas a piada toda está aqui agora. Como uma operação inversa, é possível reobter os pontos SK a partir dos descritores. Reparem que a equação é muito similar. Aqui estão os descritores e agora estamos a usar os descritores. Os descritores são calculados à custa da nossa sequência e agora estamos a obter a sequência, o contorno. E as diferenças, repare, as diferenças aqui não tem o sinal menos, que tem ali, e tem aqui este termo de normalização, 1 sobre k. De resto, as formas são muito parecidas. A grande vantagem dos descritores de Fourier é justamente esta parte, o número parcial de descritores. Ou seja, é possível obter uma versão aproximada do contorno, chamamos-lhe S chapéu, estimado, usando um número menor de descritores, chamo P, menor do que K. E está aqui a expressão. Podemos arranjar uma representação estimada de cada um dos nossos pontos, fazendo uma soma parcial. Ou seja, vamos só ter P dos descritores, aplicando a forma anterior, mas uma forma parcial. Isto é equivalente a dizer que AU é igual a 0 para U maior do que P menos 1. Ou seja, truncamos a nossa lista de descritores para criar uma representação aproximada. Note-se, porém, que não obstante só se usarem P descritores, continua-se a obter os K valores do contorno. Portanto, os K pontos podem ser todos obtidos à custa de menos descritores. Claro que já não vão ter a mesma representação que o original, porque perdemos informação. Mas, em alguns casos, nem se nota essa perda. Mais uma particularidade que é típica do Fourier, da fase Fourier Transform: os valores de KPP têm que ser pares, senão as funções nem funcionam. Está aqui um exemplo de reconstrução parcial dos descritores de Fourier, portanto, reconstrução parcial dos contornos, chamamos-lhe S estimado, usando diversos valores de P. Está aqui a imagem original, está aqui o contorno reconstruído com 1000 descritores, é praticamente a totalidade. Não sei se era um pouco mais do que isto, mas pronto, com 1000 descritores temos aqui o objeto, o contorno completo. Com 500 descritores, as diferenças são mínimas, é praticamente indistinguível uma da outra. Reparemos só, metade dos descritores. Já só temos metade dos números e conseguimos ainda representar com a mesma qualidade. Mas, extraordinariamente, com 10% dos descritores, ainda é muito difícil perceber as diferenças. Já há aqui e acolá, mas é muito difícil. Portanto, esta representação é praticamente tão boa quanto a original. Dividindo ainda mais por a meio, com 50 descritores, temos uma representação não é exatamente a mesma. Aqui já se nota alguma perda das grandes variações. Já não é a mesma coisa, mas estamos a falar com 5% dos descritores. Conseguimos uma representação bastante satisfatória.
Claro, vamos diminuindo com 2,5% ou 2,4%, tem que ser par, como vimos há pouco. O objeto já não tem, já não tem os mesmos detalhes, mas a topologia geral está cá. Portanto, podemos afirmar que com 24 descritores, ou seja, 2,5% dos escritores total, do número de pontos, conseguimos representar algo muito próximo. Mas pronto, se isto não satisfizer, este aqui serve. Claro, se continuarmos a descer, começamos a perder muita informação, então começa já a perder representatividade. Não obstante, ainda há muitas semelhanças entre este que aqui está, com 12 escritores, estamos a falar pouco mais de 1% dos escritores da totalidade, e está caindo. Claro, podemos ir a extremos cada vez mais exagerados. Com 8 descritores, temos uma figura que, apesar de ter semelhança, já não tem, digamos, a mesma topologia da original. Para acabar, vamos só mostrar o código para fazer estes cálculos, que é muito simples, efetivamente. Obtido o descritor, obtido o contorno, escolher o primeiro, que será provavelmente o único. A função importante é esta, que, claro, isto precisa de ser na DIPUM 2 Toolbox, o MATLAB não tem isto por default. Isto aqui o Fourier Descriptor, que devolve os coeficientes. Depois, aqui no código, só fizemos um teste para fazer a reconstrução com 1000, com 500, com 100, com 50, que é a figura anterior. E a outra função importante é esta, que é o Inverse Fourier Descriptor, e que pega nos descritores todos que calculámos anteriormente e escolhe apenas, ou usa apenas, um número limitado de descritores que está aqui. Pronto, depois gera um contorno S, que é convertido com este Boundaries to Image, que é a função que já apresentámos há pouco, e que converte uma imagem de pixels para ser facilmente visualizável. E pronto, e tudo o resto são só acessórios para mostrar. Pronto, e isto descreve resumidamente os descritores de Fourier e a sua utilização como forma de representar informação de maneira mais compacta.